Com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, o TSE retoma hoje o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Nesse caso, o ex-presidente é acusado de abuso de poder político ao se reunir com embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Ele nega e diz que apenas fez críticas às urnas eletrônicas. Quem tem mais informações sobre essa terça-feira muito importante é o João Pedro Melo, falando ao vivo de Brasília. Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. E Jair Bolsonaro justificou que, além de terem sido só comentários, não se tratava de processo eleitoral, eram apenas críticas feitas ali nos bastidores em um assunto informal. Só que esse ponto que está sendo analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral é a reunião com embaixadores que ocorreu no ano passado no Palácio da Alvorada, na qual ele transmitiu pela EBC, também transmitiu pelas próprias redes sociais, essas críticas que foram feitas tanto às urnas como ao processo eleitoral do Brasil. A sessão vai ser retomada hoje às 7 horas da noite com o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, e Bolsonaro está sendo acusado, então, de usar o poder político para atacar o sistema eleitoral e também a democracia brasileira. Bom, essa reunião teve mais de 70 embaixadores, muitos deles não quiseram comentar nenhum tipo de situação ou nenhum ponto da situação que aconteceu dentro do Palácio da Alvorada. Claro, alguns deles por medo de perderem, de repente, os cargos, e Bolsonaro disse o seguinte, que fez exatamente apenas críticas às urnas eletrônicas, e a gente vai ouvir esse trecho agora. O que nós não podemos aceitar passivamente no Brasil é que possíveis críticas, ou sugestões de aperfeiçoamento do sistema eleitoral seja tido como ataque à democracia. Bom, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, reservou 3 sessões para que esse caso seja analisado. A primeira, na semana passada, teve ali a participação do PDT, que foi quem propôs essa ação, participação do advogado de Bolsonaro, assim como também do advogado de Braga Neto, que era o candidato a vice, e também uma leitura, um breve resumo do caso feito pelo ministro Benedito Gonçalves. Depois disso, a sessão foi encerrada e hoje deve ser a sessão mais longa. Essa é a análise dos ministros, exatamente porque tem o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, e deve ter também algum outro voto de ministro. A ideia deles é, de fato, encerrar essa questão na próxima quinta-feira. Não é fácil, já que são muitos pontos que devem ser analisados e que devem ser colocados ao longo desse julgamento. Bom, com relação a essa questão, o que ainda pode acontecer? Algum ministro pode pedir vista. Se algum ministro pedir vista, esse julgamento está adiado automaticamente por 30 dias, podendo ser adiado um pouco mais, de repente por 60 dias, se for prorrogado esse prazo de 30 dias, que é o que prevê a legislação do Tribunal Superior Eleitoral. Esse voto do relator, que a gente já sabe até agora, que ele tem mais de 300 páginas, deve ser feito um resumo, obviamente, sobre essa questão, mas esse resumo, mesmo que seja ali um tanto quanto rápido, vai demorar. Essa é a tendência e é isso que dizem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, deve levar aí pelo menos 3 horas e meia, para que Benedito Gonçalves leia o relatório, ou seja, faça o voto dele com relação a essa questão de Jair Bolsonaro. Agora, João Pedro, você citou esse prazo caso haja um pedido de vista de um dos ministros. Foi uma aprovação relativamente recente, essa que estabelece o prazo para devolução de processos com pedido de vista. Então, 30 dias, prorrogáveis por mais 30, a gente está falando de 60 dias. Pode ocorrer de outro ministro pedir vista depois desse prazo, por exemplo, e aí estender mais uma vez? Olha, ocorrer pode, Sheila, não é comum. Só que a questão é a seguinte: normalmente os ministros utilizam o prazo que já foi dado para algum outro ministro, esse prazo de vista. Por exemplo, se a gente tem o Cássio Nunes Marques pedindo vista hoje, 30 dias. Se for prorrogado por mais 60 dias, os outros ministros acabam usando esse prazo também para entender um pouco mais do processo. Mas nada impede que depois que esse processo volte a julgamento, um outro ministro peça vista. Isso já aconteceu no Supremo Tribunal Federal por diversas vezes e é uma jurisprudência que pode ocorrer sem nenhum problema. Então, se devolver o processo, alguém quiser pedir vista por mais 30 ou 60 dias, não tem problema. Não é uma questão comum e, inclusive, não é o que deve acontecer nesse caso do Bolsonaro. A gente conversou já com alguns ministros ali nos bastidores do Tribunal Superior Eleitoral e eles querem resolver essa questão ainda nessa semana. Não há nenhuma previsão até o momento de pedido de vista, nem mesmo de Cássio Nunes Marques, que foi uma orientação, se a gente pode dizer assim, do próprio Jair Bolsonaro,
Bolsonaro, que em uma entrevista na semana passada disse que esperava que alguém pedisse vista, de repente até o Nunes Marques, ele citou nominalmente o ministro, mas não há a expectativa de que Nunes Marques peça vista. Portanto, esse julgamento deve mesmo terminar na próxima quinta-feira. Até porque, havendo esse pedido de vista, prorrogável e tal, vamos só lembrar, com relação ao prazo, a contagem fica suspensa durante o período de recesso. E a gente tem um recesso logo mais em julho. Olha, o que Bolsonaro fez naquela reunião com embaixadores não tem nada de sugestões para aprimorar o sistema brasileiro. Aquilo foi um apanhado de mentiras a respeito do sistema para que ele criasse um clima de desconfiança em relação às urnas, que quem sabe fomentasse uma grande rebelião popular, que quem sabe fosse tão grande a ponto de o governo ter de decretar alguma GLO ou estado de sítio, ou seja, tudo parte de um plano golpista muito escancarado por parte do ex-presidente. Sugestões do escambau. Ele já começou a eleição falando daquele ataque hacker que aconteceu ao TSE em 2018, quando um sujeito entrou no sistema, no site do Tribunal Superior Eleitoral, mas nunca no código-fonte nas urnas. Até porque as urnas não são ligadas à internet. Eu já falei, assim como é impossível você invadir um liquidificador, você não vai conseguir invadir uma urna que não está ligada à internet. Mas Bolsonaro sugere aos seus interlocutores que sim, tudo que vou falar aqui, ele disse na época, está documentado, nada da minha cabeça. O próprio TSE diz que em 2018 números podem ter sido alterados. Não, o TSE nunca disse nada parecido com números supostamente alterados na eleição de 2018. Mentira. Segue o presidente falando aqui da contagem dos votos. Ele distorce a fala de um servidor do TSE sobre as eleições de 2020 para afirmar que não seria o TSE quem totaliza os votos. Aspas. Não é o TSE quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Estamos lutando para apresentar uma saída para isso. Queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro. A totalização dos votos é realizada pelo TSE. O TSE possui um sistema de totalização que é fornecido por uma empresa, a Oracle, que é contratada para fornecer o supercomputador, né? Que fisicamente é levado até o Tribunal Superior Eleitoral, mas quem gerencia esse banco de dados, quem conta os votos, quem é responsável pela contagem dos votos é o Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma mentira do presidente para enlamear o nome do Brasil. Bolsonaro também disse na época, é impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Não, não é verdade. O Brasil tem observadores eleitorais de outros países, o sistema é completamente auditável, participam os técnicos dos próprios partidos durante todo o processo eleitoral e durante a contagem dos votos, a sala de contagem é aberta a representantes de partidos, não tem uma sala escura, aliás, por que ela seria escura? Né? Todo mundo, todos os partidos, inclusive o PSL, o ex-partido de Bolsonaro e o PL, o atual, tem acesso a essa contagem e as auditorias que são feitas periodicamente a respeito do sistema, que é aprimorado a cada 2 anos. O processo tem uma série de etapas de auditoria e fiscalização que está, repito, aberta a entidades e partidos 1 ano antes do pleito. Fora os observadores internacionais que participam da eleição aqui no Brasil. Essas são apenas algumas das mentiras que foram contadas pelo presidente, que além de tudo, havia afirmado, vocês se lembram, que possuía provas de que a eleição de 2018 havia sido fraudada e que elas seriam apresentadas no momento certo, e no momento que o presidente achou que era o certo, ele fez uma live onde disse que não possuía prova nenhuma a respeito das brechas que ele defendia existirem no sistema eleitoral. É tudo extremamente vergonhoso. Você tem um presidente que reúne o planeta para enlamear o nosso nome com mentiras, é algo inédito e tão fora da curva, tão fora de esquadro, que fica até difícil definir e entender o que aconteceu naquele dia. Mas não resta dúvida de que um crime eleitoral foi cometido, né? E é por isso que Bolsonaro será condenado nesta semana ou nos próximos meses, se houver esse pedido de vista por parte do ministro Nunes Marques. JP, bom trabalho para você, até já. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, até. Em entrevista à nossa colunista Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro afirmou mais uma vez que é imbrochável e que tem uma bala de prata para 2026. O ex-presidente chegou a falar que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro
pode ser candidata ao Palácio do Planalto, mas admitiu que ela não tem experiência. Bolsonaro evitou apoiar o nome do aliado e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao falar do julgamento no TSE, disse que não vai se desesperar e que um juízo justo o isentaria. A gente vai falar mais dessa entrevista já, conversando com ela, com a nossa colunista Mônica Bergamo. No Congresso, a CPMI dos atos de 8 de janeiro volta a se reunir hoje para ouvir o ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, Jean Lavande Júnior. O coronel será questionado sobre as mensagens trocadas com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, sobre um possível golpe após o resultado das eleições. Ontem, Lavande Júnior garantiu no STF o direito de permanecer em silêncio na CPMI. A decisão foi tomada pela ministra Carmen Lúcia. Mais de Brasília, com Adriano Oliveira. A CPMI dos atos criminosos do dia 8 de janeiro toma hoje, a partir das 9 horas da manhã, o depoimento do coronel Jean Lavande Júnior. O ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, ele aparece em mensagens trocadas com o então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tramando um suposto golpe depois da vitória de Lula nas eleições de 2022. Ontem, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que Lavande Júnior permaneça em silêncio durante a sessão. Com isso, o militar que foi chamado como testemunha só não será obrigado a responder às perguntas que possa incriminá-lo. Sobre as demais questões, ele pode falar e tem o dever de dizer a verdade. O pedido havia sido feito pelos advogados do coronel sob a alegação de que o cliente tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Em outra decisão, Carmen Lúcia determinou que o coronel Mauro Cid compareça à CPMI, mas que também poderá permanecer em silêncio. A data do depoimento ainda será marcada. Nessa segunda-feira, a CPMI ouviu o ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, que chegou a apresentar um atestado de ansiedade e depressão. Ele disse que estava de férias no dia dos atos criminosos e só foi chamado quando os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal já tinham sido invadidos. Jorge Eduardo Naime negou qualquer tipo de omissão, mas admitiu que a PM falhou nesse episódio. A responsabilidade da Polícia Militar vai até o prédio. Se a PM falhou, o mundo acabou. Que a PM falhou porque ela fez um planejamento subestimado por conta que as informações que foram dadas sexta-feira eram diferentes das informações que tinha no domingo, 10 da manhã. E ninguém chegou ao DOP e ninguém chegou à coordenação de operações as informações das 10 horas da manhã. Houve uma falha no sistema de inteligência do Distrito Federal. No STF, auxiliares de Alexandre de Moraes começaram a ouvir as testemunhas de defesa e acusação dos réus envolvidos na invasão às sedes dos três poderes. Quem vai trazer mais informação pra gente é o André Viana. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta segunda-feira as audiências para depoimentos de testemunhas de defesa, acusação e interrogatório dos réus acusados de participar dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. As audiências são realizadas por meio de videoconferência, devem seguir ocorrendo até o dia 31 de julho e são presididas por 4 magistrados que atuam no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. No primeiro bloco, serão 232 pessoas julgadas pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado, entre outras violações da lei consideradas mais graves. Os próximos blocos devem tratar de infrações mais leves. Também nessa segunda-feira, o Supremo aceitou as denúncias contra mais 45 acusados de participação nos atos realizados nas sedes dos três poderes, o que aumentou o número de réus para 1.290. Entre os novos denunciados está Antônio Cláudio Alves Ferreira, acusado de destruir o relógio de Dom João VI, trazido ao Brasil em 1808 e jogado ao chão durante o vandalismo do dia 8 de janeiro. Vamos falar agora sobre todos os bastidores que envolvem a reforma tributária. Representantes do setor de serviços negociam mudanças na proposta de reforma tributária em discussão na Câmara dos Deputados. A base do texto prevê, entre outros pontos, a simplificação dos impostos. Como a gente tem falado aqui, a transformação de 5 em 2. Seria o IVA dual, o IVA dual com alíquota prevista de cerca de 25%. Na parte federal, o tributo substituirá o IPI, o PIS e COFINS. E uma outra parcela vai cobrir ICMS dos estados e ISS dos municípios. Dessa forma, não haverá cobrança de imposto sobre imposto, como acontece atualmente. Mas cálculos feitos por uma empresa de consultoria indicam a possibilidade de aumento da carga tributária para o setor de serviços.
Por isso, essa reação do setor. As empresas pagam hoje 204 bilhões de reais por ano em impostos. Se o texto passar como está, essa conta pode chegar a 674 bilhões. Então é isso, hoje pagam 204, esse número passaria para 674 bilhões. O presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, João Galassi, destaca os impactos que poderão ser sentidos na ponta pelo consumidor. Aumento de preços, caso o projeto seja aprovado da forma que está. Então, mas eu tenho esperança que nós estamos no início de debate. Esperamos também que o Congresso Nacional não se precipite. Como a carga tributária brasileira sobre consumo é elevada, isso faz que nós tenhamos uma reflexão de como de fato nós poderíamos resolver esse problema, não simplesmente transferindo uma redução de carga de um setor, transferindo para outro setor. Hoje, 7 em cada 10 reais produzidos no Brasil partem dos serviços e o resultado é a geração de empregos, 2/3 de todas as vagas com carteira assinada. Olha o tamanho da importância. Outro setor estratégico para a economia, o agronegócio, que também poderá sofrer com aumento na carga tributária de 81 bilhões para 105 bilhões de reais em impostos por ano. Já a indústria vai ser desonerada em 495 bilhões. Por isso, o economista Paulo Rabelo de Castro defende cautela para não prejudicar setores que são fundamentais. A indústria brasileira que perdeu competitividade, estamos de acordo, vamos fazer essa reforma, mas não no bolso dos demais segmentos da economia, não sobretaxando o pobre que está indo ao supermercado, à loja de material de construção, ao shopping, onde uma boa parte desses produtos, principalmente no supermercado, o gravame, quando a reforma for implementada, será enorme. A gente fala há anos sobre a importância da reforma tributária, da reorganização dos impostos, de redução de carga tributária, de redução na quantidade de impostos que a gente paga. Agora é o seguinte, aprovar toque de caixa, porque a intenção na Câmara era a aprovação antes do recesso. Aprovar toque de caixa sem olhar os detalhes do impacto para determinados setores é um perigo. Então é preciso olhar, não é como a Juliana Rosa diz, o diabo mora nos detalhes? Então, precisa olhar direitinho, especialmente por causa desses dois setores que seriam bastante impactados. O relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, diz que a proposta leva em conta uma série de regimes especiais. Na lista estão alíquotas mais baixas para saúde, educação, transporte público, além de produtos básicos agropecuários. As negociações com o Congresso seguem abertas pelas próximas 2 semanas, portanto, antes da possível votação na Câmara, antes do recesso. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre esse assunto e garantiu que todo mundo será ouvido. Na reta final, todo mundo vai se manifestar. Mas a gente tem que saber que tem um equilíbrio a ser. Não adianta eu resolver o meu problema de curto prazo, que é aprovar a reforma, e quem estiver no meu lugar daqui 5 anos não conseguir cumprir. Essa é que é a questão. Nós temos que fazer uma coisa que todo mundo, independentemente de onde esteja, consiga cumprir. Ninguém sabe o dia de amanhã. Vou falar sobre a nova visita do presidente da Argentina. Depois de se reunir pela 4ª vez com Alberto Fernandes no Palácio do Planalto, Lula anuncia novas parcerias comerciais com a Argentina. Márcio Rocha. Ao lado do presidente Alberto Fernandes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que vai lançar um plano com quase 100 ações em conjunto com a Argentina para retomar uma aliança estratégica entre os dois países. Eles se reuniram no Palácio do Planalto em mais uma tentativa de Fernandes em busca de apoio financeiro dos demais países da América do Sul. Depois de um almoço no Palácio do Itamaraty, Lula defendeu que a integração sul-americana é uma política de Estado e que é necessária a criação de uma nova moeda para o Mercosul, para ser usada nas parcerias comerciais entre os países membros. O brasileiro afirmou que está trabalhando na criação de uma linha de financiamento das exportações brasileiras para a Argentina e que não faz nenhum sentido as empresas do Brasil perderem espaço no mercado argentino. Além disso, anunciou também que está muito satisfeito com a construção de um gasoduto que vai levar o nome do ex-presidente argentino Néstor Kirchner e lembrou do intercâmbio comercial entre os dois países. Hoje, adotamos um ambicioso plano de ação para o relançamento da aliança estratégica. São quase 100 ações que dão concretude ao nosso projeto conjunto de desenvolvimento. Fico muito satisfeito
com as perspectivas positivas de financiamento do BNDES, a exportação de produtos para a construção do gasoduto Nestor Kirchner. Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países, porque esses oferecem crédito e nós não. Todo mundo tem a ganhar, as empresas e os trabalhadores brasileiros e os consumidores argentinos. Tá, bom, sendo assim, né, é um financiamento para que as empresas brasileiras não percam espaço no mercado argentino? Aí está justificado, né? A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, atrás apenas de China e Estados Unidos. Ou é simplesmente uma ajuda para um governo amigo, ideologicamente próximo ao governo do PT, porque no final das contas o BNDES já foi usado no passado para financiar obras de infraestrutura. Eu sei que esse papo é velho, mas ele existe, né? Isso aconteceu, e levou um calote de países como Venezuela e Moçambique num rombo de mais de R$1 bilhão. Então o passado condena esses países quando o assunto é financiamento externo do BNDES para países ideologicamente próximos de Lula. De qualquer maneira, o Fernandes voltou para Buenos Aires muito contente com essa promessa de uma linha de crédito para financiar, para turbinar o comércio e finalizar o tal do gasoduto Nestor Kirchner, aspas. Fico muito satisfeito com as perspectivas positivas de financiamento do BNDES à exportação de produtos e para a construção do gasoduto, disse o presidente. Temos aqui o áudio, né, do Alberto Fernandes. Durante o encontro, obrigado, Carinha, o presidente argentino admitiu que a situação da Argentina não é fácil e agradeceu a ajuda de quem chamou de amigo Lula. Nada é fácil, porque têm um amigo em problemas. Mas quando um amigo está em problemas, o que faz o que está em problemas? Pide ajuda aos amigos. E os amigos sempre estão. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, nega ter enfrentado momentos de tensão com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e deixa claro que não está disposta a se render às pressões do Centrão. Sob fogo cerrado no Congresso, ela se diz alvo de uma campanha para forçar a sua saída do governo, mas rebate dizendo que tem feito muitas entregas, ao contrário do que andam dizendo nesse processo de fritura. Em entrevista ao jornal O Globo, Nízia Trindade destacou ações como relançamento dos programas Mais Médicos e Brasil Sorridente e afirmou que Lula tem se mostrado satisfeito com o trabalho dela. Segundo a ministra da Saúde, há atualmente um contexto de disputa política e ela tem um perfil discreto que, às vezes, de acordo com ela, pode atrapalhar. Na semana passada, a Nízia Trindade se reuniu com Arthur Lira e afirmou que ambos têm uma relação boa e muito formal, sem nenhum problema. Sobre as críticas do Centrão, ela vem, aliás, desejando assumir esse ministério da Nízia Trindade. Ela disse que tem ampliado as reuniões com parlamentares, mas que não abrirá mão dos controles sobre a aplicação do dinheiro. É extremamente lamentável que Nízia Trindade, justo ela, né, que teve um papel tão importante na recuperação do Ministério da Saúde, depois de 4 anos de negacionismo puro e de sabotagens a campanhas importantes como a de vacinação, esteja sendo fritada por membros que fazem parte da atual base aliada. E pior, com base em quê? Com base no velho fisiologismo de entregar um ministério dos mais importantes, com o segundo maior orçamento, atrás apenas do da educação, a um partido que reluta em entregar os seus votos ao governo e que está mais preocupado com a ocupação de cargos puras e simples do que com políticas públicas eficazes de saúde. Quando a gente fala aqui que a Nízia não está entregando, o que ela não está entregando? Porque ela conseguiu recuperar as bases da nossa campanha de vacinação, ela conseguiu reordenar o SUS, que foi extremamente bagunçado durante a gestão Bolsonaro. Então, o que ela não está entregando exatamente? Ela não entrega cargos. Porque o Ministério da Saúde é extremamente capilarizado, né, com atuação em todo o país, com diversos cargos de chefia e subchefia, e a Nízia tem se pautado por critérios técnicos, né, e não por critérios políticos, ou seja, não tem entregue cargos àqueles que se interessam por carguinhos como moeda de troca em Brasília. É extremamente vergonhoso que a gente esteja vendo essa ministra passar por um processo de fritura, sob o beneplácito do presidente Lula, que não faz uma defesa veemente e não coloca um ponto final nessa história.
né? Um dos cargos mais importantes da estrutura de governo, ocupada por uma figura técnica, uma figura que tem o respeito de médicos, de cientistas, de pesquisadores e que vem sendo fritada pelo pior dos motivos, o fisiologismo político. Tem mais destaques de hoje. O Supremo Tribunal Federal valida o cálculo que reduz a pensão por morte paga pelo INSS definido na reforma da Previdência de 2019. Desde então, quem fica viúvo tem direito a 50% do benefício do segurado que morreu, mais 10% do dependente até o limite de 100%. Uma viúva sem filhos, por exemplo, recebe um valor mínimo de 60% sobre a aposentadoria do falecido. A regra era questionada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais. A entidade defendia que a medida prejudicava os dependentes dos segurados, violando a Constituição. Mas o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, apontou o déficit na Previdência como um dos fatores que reforçam a necessidade da reforma e destacou o aumento da expectativa de vida da população e a queda no número de filhos por mulher. A análise da ação ocorreu no plenário virtual do Supremo, onde 8 ministros votaram a favor do novo cálculo e 2 foram contrários. Depois a gente vai falar mais sobre esse tema com o Rodrigo Aidar, né, o nosso colunista que aborda justamente questões do judiciário. É inconstitucional? Dizem os ministros que não. Mas é justo uma pessoa, eventualmente uma pessoa que não tem a própria aposentadoria, que vive da pensão, eventualmente essa viúva, né, que não tem outra renda que não a aposentadoria da pessoa que morre. 60% daquele valor é uma adaptação muito difícil que tem que ser feita na vida dessas pessoas, né? Então a gente vai falar sobre esse tema um pouquinho mais tarde. Agora aqui no nosso estúdio, Lucas Belotti vai falar sobre um tema de São Paulo, porque são considerados foragidos os donos de uma escola onde crianças foram agredidas, castigadas e ameaçadas. Eles ainda não foram localizados, né, Lucas? A gente tem a palavra da polícia, do delegado que investiga esse caso. Bom dia para você. Bom dia para você, para os nossos ouvintes. Polícia essa que procura por esses 2 criminosos, donos de uma escola particular no Cambuci, bairro que fica na zona sul aqui da cidade de São Paulo. Ontem foi autorizado pela Justiça o pedido de prisão temporária de Eduardo Mori Cauano e Andréa Carvalho Alves, 30 dias. Eles são considerados foragidos, como você disse, os 2 acusados pelo crime de tortura. A investigação começou depois que uma ex-professora dessa escola gravou o casal e flagrou as agressões, as ameaças e também castigos severos a essas crianças. Em uma das cenas, um desses alunos é obrigado a guardar os brinquedos em uma caixa, em outra, uma criança é amarrada em um poste com o próprio casaco. Segundo o delegado responsável pelo caso, Fábio Daré, as imagens provocaram um pedido de prisão. Essas imagens levaram a justiça a decretar essa prisão temporária. Segundo ele ainda, os relatos coletados pela polícia são parecidos e não deixam nenhuma dúvida de que a escola tinha um método padrão de maus tratos aos alunos. Imagina você pegar uma criança de 1 ano e 8 meses, e deixar trancada no quarto escuro por horas, e a gente percebe aqui, sentindo as mães, sentindo as pessoas no calor dos fatos, que os relatos são muito parecidos. Não tem como inventar uma história dessa. E o relato era esse, era castigo, era amarrar num pilar. O principal castigo era colocar nessa salinha escura, que chamava de salinha do cinema. Uma criança que tem incontinência urinária, essa então nem se fala. Ficou sentada a tarde inteira, fazendo suas necessidades ali, porque como ela tem incontinência urinária, ela não podia sujar a escola. Então são relatos, assim, chocantes. Muito chocantes. Ainda de acordo com o delegado Fábio Daré, a responsabilização vai atingir só os donos da escola, porque de acordo com eles, funcionários não permaneciam muito tempo trabalhando nesse local e costumavam pedir demissão ao perceber como essas crianças eram maltratadas. O caso era de conhecimento da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo desde 2016, mas acabou arquivado à época por conta de falta de provas. Até agora, a polícia já ouviu 13 pais de alunos, além de 2 professoras que trabalharam por lá. A escola reúne crianças do berçário, ensino infantil e os primeiros anos do ensino fundamental também segue fechada até agora. Bom, tem muito ouvinte perguntando o nome dessa escola, né? A gente, inclusive, já deu os nomes dos 2 donos que estão foragidos. A escola é PQA, é isso, né? PQA, Escola de Educação. Tem gente que mora no Cambuci e quer saber, então é a PQA, Escola de Educação. Agora, em relação às provas, nesse caso, elas são muitas. As imagens são fartas e fortes, bem chocantes. Então, há as imagens, há os relatos dos pais. E como disse o próprio delegado, os relatos são todos muito parecidos. E são muitos os depoimentos nesse sentido. De ex-funcionários também.
E a própria polícia encara como método, fala em método dessa escola, ou seja, não se trata de 1, 2 funcionários que agiam dessa forma e que, portanto, eles individualmente deveriam ser punidos, né? Deveriam ser julgados e punidos. Não, a gente está falando de uma escola com método. Que gente é essa? Que proprietários eram esses? A gente falou dia desses sobre isso, até citei a Adriana Araújo, que fez um comentário ótimo aqui falando sobre o processo de educação. A educação se faz com amor. Nada diferente disso funciona. Educar é um ato de amor. E olha o que a gente viu acontecer nessa escola. Se você não ama a criança, se você não tem paciência, tudo que você não deve fazer na vida é abrir uma escolinha. É trabalhar com educação, porque educação se dá com amor, paciência, com respeito. Porque senão, como cresce essa criança? Eles são tão pequenininhos, né? 1, 2 anos de idade, tão pequenininhos. Como serão essas crianças com um trauma desse, como adolescentes, como adultos, tendo a sua dignidade ferida? Você está colocando uma criança num cantinho escuro ou numa sala escura. Tinha uma sala chamada cinema. Era uma sala escura onde as crianças passavam a tarde inteira, sozinhas, porque tinham desobedecido. Ou então no caso da criança amarrada com o próprio casaco. Ou então no caso mais grave da criança que tinha incontinência. Minha nossa, uma criança de 1, 2 aninhos que tinha incontinência. Porque tem muitos professores... ou em escolas em que não há paciência para a troca da fralda, quando a criança ainda não consegue, né? Ainda não largou a fralda, gente. É um processo normal das crianças, de todas as crianças. E você coloca numa caixa, era uma caixa parecida com aquela de gato. Sabe gato onde faz as suas necessidades? Era uma caixa para a criança passar o dia ali sentada para fazer as suas necessidades. Que gente horrorosa é essa? Que gente é essa? Gente criminosa. Não, até por isso, gente que está foragida sendo procurada pela polícia. É muito, muito triste e muito revoltante ver que era uma escola com método para agir dessa forma. É muito revoltante, é muito chocante. E um detalhe, Sheila, é que não é algo novo, né? Como eu tinha trazido aqui, desde 2016... Já tinha denúncia. As primeiras denúncias começaram em 2016, quando esse caso foi ao conhecimento da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, mas à época, por conta de falta de provas, isso acabou não andando, e agora com uma série de provas, vídeos, gravações, com áudios também, e aí a polícia juntando todos esses relatos, foi feito pedido de prisão temporária. Ontem a justiça decretou, e aí os 2 donos dessa escola agora foragidos. A polícia segue as buscas. É muito sério, é muito grave. Obrigada, viu, Lucas? No Paraná, as aulas foram retomadas no colégio onde 2 adolescentes foram mortos por um ex-aluno e mais um suspeito foi preso por envolvimento no ataque. Ângeles Fire. Foi preso o 5º suspeito de envolvimento no ataque ao Colégio Estadual Professor Helena Colodi, em Cambé, no norte do Paraná. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, trata-se de um homem de 39 anos, morador de Rolândia, município vizinho a Cambé. Assim como nas prisões anteriores, a CESP não detalhou de que forma o suspeito participou do crime, que deixou 2 adolescentes mortos no último dia 19 de junho. Nesta segunda-feira, uma semana após o ataque a tiros, as aulas foram retomadas no Colégio Estadual Professor Helena Colodi. O diretor da escola, Paulo Dante, conta que a volta às aulas tem reforço no atendimento psicológico e no monitoramento das áreas externas. Tanto a presença da polícia quanto da empresa de segurança, sim, vão ajudar nesse sentido. Haverá sim a questão do atendimento psicológico em parceria aí com a UEL e outras instituições que estão nesse momento integrando toda essa equipe de apoio para a recepção dos estudantes. No Rio de Janeiro, a Prefeitura de Teresópolis suspeita que um incêndio em um lixão da cidade, que gerou uma cortina de fumaça, tenha sido criminoso. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no combate às chamas. Fala, Luana Bernardes. Bombeiros seguem atuando no aterro sanitário Fischer, em Teresópolis, que sofre com incêndio desde ontem, que provoca uma densa cortina de fumaça na cidade da região serrana do Rio. A visibilidade continua prejudicada. Diante da fumaça, moradores relatam que pessoas estão passando mal. A prefeitura disse que está construindo um acesso com retroescavadeiras para que os bombeiros possam acessar o local exato do foco de incêndio. A prefeitura disse que investiga as causas do incêndio, mas durante visita ao aterro ontem, o prefeito Vinícius Clausen disse que ele foi provocado por ação criminosa. Segundo o político, as chamas teriam começado em uma área de mata, ao lado do aterro. A interdição do local já foi determinada pelo Instituto Estadual do Ambiente pelo menos 2 vezes nos últimos anos. De acordo com uma denúncia do Ministério Público de 1995,
O local é um vazadouro de lixo, onde são lançados todos os resíduos coletados na cidade, inclusive seringas de hospitais. A reportagem conversou com 2 moradores que lembram uma denúncia da Band News FM em 2011 sobre o mesmo problema. Esse descaso nós já havíamos denunciado para o nosso querido e eterno Boechat em 2011. Olhem o que está acontecendo, a gente está em 2023 indo para 2024. Em Minas Gerais, o chalé onde um casal foi encontrado morto não tinha alvará de funcionamento. Diz pra gente, Bruna Vale. O proprietário da pousada, onde o casal de São José dos Campos foi encontrado morto neste fim de semana em Monte Verde, prestou esclarecimentos à Polícia Civil nesta segunda-feira. A Polícia Civil não divulgou o teor do depoimento. Familiares acreditam que Walter Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, morreram intoxicados por monóxido de carbono. Segundo a Polícia Militar, o dono da pousada disse que encontrou o casal na manhã de sábado ao acessar o quarto dos hóspedes com a chave reserva, após tentar contato e não ter respostas. O laudo pericial que irá apontar as causas da morte do casal deve ser concluído em até 30 dias. Mais 2 vítimas do ginecologista acusado de abuso sexual no Paraná devem ser ouvidas nesta semana. O médico ainda será ouvido, Cleverson Bravo. Ainda não há prazo para o interrogatório do ginecologista Felipe Sá, preso temporariamente há mais de 10 dias em Maringá, no norte do Paraná, investigado pela prática de crimes sexuais contra pacientes e alunas. 37 vítimas já foram identificadas. A defesa nega as acusações. O delegado Dimitri Tostes conta que algumas mulheres ainda não se sentem confortáveis para prestar depoimento. Algumas vítimas são referenciadas, né? Por exemplo, uma vítima vai lá, presta a declaração e durante seu depoimento ela indica uma amiga, um familiar que também teria sido vítima. Outras, a gente estabeleceu contato por meio de outras informações, mas elas ainda não se sentem confortáveis para prestar a declaração. Em São Paulo, a família do jovem morto durante uma maratona de uma empresa ligada ao coach Pablo Marçal continua cobrando a investigação do caso. Em uma live, o influenciador se manifestou pela primeira vez sobre a morte de Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos, e assim como na nota enviada à imprensa, negou que ele estivesse participando da corrida. Pablo Marçal disse que escolheu ficar em silêncio por respeito à família do jovem e criticou a exploração do caso. Respeita a família do cara, gente. Eu não fico me posicionando aqui justamente para não ter que ficar gerando dor para a família. Respeita o cara, morreu novo. Passa na porta da minha empresa aqui, nós vamos ficar 70 dias com as bandeiras baixas. Nós estamos em luto por ele. Eu estava na minha cama quando isso aconteceu. Eu ouvi isso. Então, assim, vocês começam a usar a vida dos outros com canalice. Respeita isso. Bom, dito isso, na live, Pablo Marçal mais à frente disse que homenageou o Bruno, homenageou a vida do Bruno, colocando o nome dele no seu melhor tênis. Quando um piloto de avião morre, os pilotos que são amigos escrevem o nome do cara e carrega bem aqui na ombreira. Eu escrevi o dele aqui, não tem nenhuma relação com empresa, não tem nenhuma relação com corrida nenhuma. Ele treinou aqui todo dia tem gente treinando corrida, infelizmente. Agora vocês vão ver. Eu corro todo dia com o meu melhor tênis, está escrito o nome dele. Eu vou lançar esse maior movimento de cuidar de saúde nesse país. Ô Pablo Marçal, vai lamber sabão, cara, que vai lançar movimento coisa nenhuma. Não, o seu movimento é outro, é em direção ao tribunal, para explicar por que fez um desafio surpresa para o seu seguidor. Mas os caras são adultos, eles são donos da própria vontade, mais ou menos. Porque esses coaches, esses caras aí conseguem entrar na mente de pessoas que estão passando por um momento difícil, que estão, enfim, psicologicamente enfraquecidas. Esses caras conseguem entrar na mente das pessoas. Caso contrário, por que alguém que está acostumado a correr 5 quilômetros se aventuraria a disputar uma maratona surpresa? E já que é para respeitar a família, eu respeitarei o irmão do menino que morreu, do rapaz que morreu, o Luciano Teixeira, que é irmão do Bruno, deu entrevista aqui ao Globo e está dizendo que o Pablo Marçal tenta agora se distanciar do fato, mas cobra apuração pelo que aconteceu depois da tal da maratona surpresa. Então a família quer repercussão.
Viu, Marçal? Ele conversou com a gente no dia seguinte, não Ele foi? conversou com a Roberta Russo, o Luciano. Né? Não, mas é que a entrevista foi dada depois. Não, mas para dizer, ele quer repercussão, tanto que ele falou com a gente logo no dia seguinte. Cobrando investigação, né? Exato. Cobrando o próprio Marçal, A família só vai estar em paz, Pablo Marçal, quando for apurado exatamente o que aconteceu e forem determinadas as responsabilidades, inclusive a sua. O Luciano disse aqui, ele está tentando se proteger e ficar de fora. Está nítido que ele sabe o que acontece dentro do complexo dele, tanto que se manifestou dando entrevista. Nós confirmamos o registro de ocorrência e o delegado disse que vai começar a ouvir os envolvidos. A expectativa de que o delegado consiga fazer o trabalho dele e nos ajude a chegar a quem inventou essa maratona da morte. O Bruno, antes de morrer, né, só para ficar claro aqui, que não era uma corridinha entre amigos. Ele gravou um vídeo em que ele revelava ali uma mudança repentina na distância da prova. Era de 21 quilômetros, o que ele já não teria conseguido completar, tá? De 21 para 42. Ele falava em tom de brincadeira assim, onde é que eu fui me enfiar? E para mostrar como é que funciona a lavagem cerebral na cabeça dessa gente, dessas pobres vítimas, desses espertalhões, há um vídeo em que o Bruno vai lá e fala assim, eu parei para amarrar o meu tênis, mas e o pessoal acabou se desvencilhando, tá lá na frente agora. Mas na vida, como não sei o que lá, ele faz aquele paralelo com a vida, de que se você não se esforçar, você fica para trás. Então eles eram incentivados o tempo todo a arrumar forças onde não existem. Esses coaches motivacionais, eles funcionam com base, não tô dizendo que sejam todos, tá? Mas muitos, e o Pablo Marçal tá muito claro que é um deles, naquela base de que tudo que você quer, basta desejar, basta acreditar em você mesmo, né? Tá tudo dentro de você. Aquela bobajada. A gente falou aqui de um plano que ele vendia lá, um curso online. O pior ano da sua vida. O pior ano de sua vida. Esse é o nome. Já começava bem, né? Porque a sua vida o seu ano já ia começar mal, porque você ia começar com R$3.000 a menos. Que é quanto custava esse troço aí. E aí, entre esse pior ano da sua vida, tava lá, correr uma maratona, que obviamente você não tem preparo físico para tanto. E se você não conseguisse, é porque você ainda não atingiu aquela força que está dentro de você. Se você não conseguiu, a culpa é tua. Né? É entrar numa mata que nem o Pablo Marçal e ninguém conhece, aí ser resgatado por bombeiros. Na época, um bombeiro falou, esse sujeito está colocando a vida das pessoas em risco. Ninguém fez nada naquela época. Naquela época, graças a Deus, graças ao trabalho dos bombeiros, ninguém morreu. Dessa vez morreu. E não vem com esse papo de deixa a família em paz, e eu coloquei o nome dele no meu tênis, tá tudo certo, não é comigo, e eu serei... Daqui a pouco ele lança o programa definitivo em busca da saúde, que... Desafia os seus limites, né? Porque tinha isso, né? A coisa de desafiar limites, né? Exato, daqui a pouco ele tenta capitalizar em cima desse assunto. Porque ninguém bota um freio nesse cara. Nesse e em outros que ficaram ricos, fazendo os outros de otário e colocando a vida das pessoas em risco. Dessa vez deu ruim, Pablo Marçal. E para que esse assunto tenha um ponto final, para que a família tenha um pouco de paz, você vai ter que explicar direitinho a sua responsabilidade, da sua empresa, na morte desse menino. E nas vidas que foram colocadas em risco. Porque foi assim que você ficou rico, foi assim que você ficou famoso, e foi assim que você achou que estava pronto para ser presidente do Brasil, lançando uma pré-candidatura no ano passado. A gente tá de olho.